O Dia Mundial da Água foi celebrado na última terça-feira, dia 22 de março. Especialistas cobram as soluções para democratizar o acesso à água e ao saneamento na perspectiva do direito humano, tal como reconhecido pela Organização das Nações Unidas. Isso inclui a luta contra a privatização da água. Para falar sobre essa questão, a revista Brasil TVT conversa agora com Léo Heller, que é doutor em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos pela Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisador da Fiocruz Minas Gerais. Boa noite, professor Léo Heller. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, eu que agradeço o convite. Professor, na última terça-feira foi celebrado o Dia Mundial da Água. E muito se questiona, né, a capacidade nossa de armazenamento e até onde vai nossa capacidade de ter água, água de qualidade, né? Eu queria que o senhor falasse para a gente, trouxesse um panorama aí da nossa situação, não só aqui no Brasil, mas de forma geral no mundo como um todo, por favor. Sim, a grande limitação é a ausência de serviços adequados que forneçam água às populações. E sempre que nós falamos de água, falamos também de esgotamento sanitário, né? Sempre importante pensar nesse par, né? A água que nós usamos hoje é o esgotamento sanitário que vai ser gerado em seguida, né? Bem, esses serviços faltam para um contingente importante de pessoas. Às vezes não faltam, mas são precários, né? Os números mundiais dão conta de algo como 2 bilhões de pessoas sem acesso adequado à água e 3,6 bilhões, né? Nós estamos falando aí de quase 50% da população mundial sem acesso adequado ao esgotamento sanitário ou ao saneamento. O quadro no Brasil não é muito diferente dessa proporção da população mundial com acesso precário, né? O Plano Nacional de Saneamento, que foi revisto em 2019, fala de mais ou menos 45% da população brasileira sem um acesso adequado à água e mais da metade, 55%, sem acesso adequado a esgotos, né? Esses números variam um pouco, dependendo do que nós chamamos de adequado, do que nós chamamos de acesso. De qualquer forma, as estatísticas nos mostram um déficit muito importante. E o que é mais grave é que esse déficit não é homogeneamente distribuído pela população. Esse é um ponto muito importante, porque, por exemplo, nós observamos em 2020 uma grande campanha no Brasil pela privatização dos serviços, né? Então, falava-se nesses números de uma maneira geral, sem dizer quem não tem os serviços, né? E é muito óbvio para quem estuda, para quem trabalha os dados, observar de que quanto mais pobre a população, menor a chance de acesso. Se vive na região Nordeste ou Norte, a chance de acesso é menor do que viver no Sul ou no Sudeste. Populações afrodescendentes, né, tem mais limitação no acesso, quem vive em vilas e favelas ou na zona rural. Então, isso é uma contradição, né, nesse discurso sobre a privatização, porque são populações de baixa atratividade para o capital privado, né? Certo, professor. Queria falar um pouco agora sobre uma discussão que sempre acontece, não apenas no Dia Mundial da Água, mas ela tem sido muito frequente, que é o uso da água para a produção agrícola e para o agronegócio. E aí sempre existe esse debate, porque eu até vi no Dia Mundial da Água, pessoas debatendo, discutindo mesmo, batendo boca na internet, dizendo assim: ah, você está criticando aí o agronegócio, mas você tem que se alimentar. Mas não é sobre isso. Uma coisa é a gente falar sobre a produção agrícola e a outra é o uso excessivo, inadequado e não sustentável do agronegócio para a produção de alimento dessa água. Queria que você trouxesse um pouco a análise desse cenário, o quanto a exploração do agronegócio acaba fazendo com que esse recurso se torne cada vez mais escasso. Bom, tem vários problemas em relação ao agronegócio. Eu prefiro até não entrar muito, porque não é muito minha área, mas sabemos que o agronegócio é
monocultura, é uma cultura voltada para exportação, não responde, né? Isso é muito interessante, né? Quem responde pela maior proporção dos alimentos produzidos, dos alimentos agrícolas produzidos no Brasil, é a agricultura familiar, não é o É, agronegócio. isso é importante. E, bom, enfim, esses são temas um pouco paralelos à nossa discussão, que é sobre Aham, água, aham. mas eu penso que a água é um problema gravíssimo, porque o agronegócio é muito perdulário, digamos assim, ele é pouco racional no uso da água. Usa muita água, e uma parte pequena da água utilizada é efetivamente incorporada, né, na produção agrícola. Tem um espaço enorme para otimizar o uso da água na agricultura, em geral, né, no agronegócio em particular. É, algumas estatísticas dão conta de que 70% da água utilizada no mundo é para agricultura, para irrigação, Para né? irrigação, tá. E menos de 10% para consumo humano. Então, quando falam, olha, economize água, tome banho mais rápido, né? Não demore no banho. Ok, acho que todos nós temos um compromisso ambiental, a gente não deve lavar carro toda hora, não deve lavar passeio com mangueira, né? Mas é um pouco hipocrisia isso, né? Dizer que é nossa culpa por tomar um banho de 5 minutos e não de 4, né? Que nós estamos esgotando com a água no planeta. O que está esgotando com a água no planeta é a agricultura, não é o consumo humano. Então, esse é um conflito grande, embora o marco dos direitos humanos diga que a prioridade para o uso da água é para consumo humano, e a lei brasileira de recursos hídricos também vai dizer isso, né, que em situações de escassez a prioridade é para consumo humano e dessedentação de animais, existem inúmeros casos de conflito, né, pelo uso da água entre a agricultura e as populações, né? E quando se trata de um agronegócio, não estão na mesa atores que têm o mesmo poder, né? Sim. O agronegócio, nós sabemos do poder econômico que tem, do poder político que tem. Então, em muitas situações de conflito, os interesses dessa atividade econômica acabam prevalecendo, né, em detrimento da água para consumo humano. Sim. Professor, na semana, aliás, né, que sucedeu o Dia Mundial da Água, eu li várias reportagens e uma delas tinha um mapa explicando que daqui a umas 3, 4 décadas, onde a população entrará em conflito literalmente por água, esse bem tão precioso. E eu queria saber do senhor até onde isso é mito, até onde isso é verdade, é lenda. Aí entra um outro componente, uma outra variável importantíssima nessa discussão, que são as mudanças climáticas, não é? Uhum. A água está se tornando mais escassa, não apenas pelo consumo exagerado, consumo excessivo, mas pelas mudanças ambientais, né? E nós sabemos, as mudanças climáticas levam a ampliar os extremos, né? Então, nós tanto temos excesso de chuva, enchentes, inundações, como temos seca, períodos de estiagem muito mais prolongados e mais severos, né? Nós estamos presenciando isso no Brasil, não precisa fazer grandes estatísticas, né? A gente todo ano, né, convive. O Brasil é muito singular nesse aspecto, né? Porque nós temos diferentes climas, né, no nosso quase continente, né, no nosso país. Então, às vezes, no mesmo mês, tem seca no sul, excesso de chuva no nordeste, no outro mês inverte, não é? Mas nós estamos presenciando esses extremos cada vez mais graves, né? E isso certamente vai se refletir sobre a disponibilidade da água. Aí essa discussão anterior se aplica também, né? Disponibilidade para quem, né? Para a Uhum. agricultura, para as populações, para as indústrias, para as atividades recreativas, né? Esse que é o grande desafio da humanidade, é proteger as populações no seu acesso à água de acordo com o marco dos direitos humanos, né? A outra coisa relacionada a isso existe uma discussão, né, todos nós sabemos, bastante aprofundada sobre mudanças climáticas, tem ocorrido as COP, né, Conferência das Partes, periodicamente, né, desse ano foi na Escócia, né, e são firmados muitos compromissos entre os países. Mas uma parte importante da gestão, digamos assim, da mudança climática
são os planos de contingência, de emergência, de adaptabilidade a esses eventos, né? E o que eu percebo é que muitas vezes o consumo humano da água não está muito presente nessa discussão e muito menos pensar que quem são os mais afetados, né? De novo, voltando àquela discussão anterior, não, as consequências da mudança climática não são homogêneas, né? Sim. Quem tem casa com piscina, que mora nas áreas centrais e dinâmicas de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, não sofrerá com as mudanças climáticas, né? São os ribeirinhos, são as populações indígenas, são os que vivem nas áreas rurais, né? Ou até na periferia das grandes cidades, que mais sofrerão. Então, os planos de adaptação, de emergência, de contingência, precisariam levar em conta essa variável, né? Da desigualdade social Tá. que o nosso país particularmente vive, mas que quase todo mundo, né, vive com esse contexto, né, de desigualdade. Queria falar um pouco agora também sobre a água que a gente consome no dia a dia. A gente tem, por exemplo, trabalhos como o da agência pública, que há anos acompanha a questão da água potável contaminada em várias cidades, tudo mais, e mais recentemente a tal da água engarrafada, a água mineral também com substâncias ali que podem ser nocivas para o corpo humano. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, professor. A gente compra água, toma achando que está tudo ok, mas na verdade não é bem assim, né? Então, essa é uma boa pergunta e uma situação que a gente vai precisar encarar mais fortemente, né? Porque foi recentemente também divulgado um trabalho que mapeia casos de violação da qualidade da água de consumo humano, água canalizada, né, digamos Tá. assim, nas cidades, do sistema público. Mostrou que em algumas cidades têm ocorrido violações. Aí existe um receio de que a população, em função disso, fale, olha, essa água é insegura, eu vou recorrer a outras fontes, né? E a fonte mais natural para quem vive nas cidades é exatamente a água engarrafada, água envasada, né? Chamada água envasada, que também não é segura, assim, não existe um controle muito efetivo, existem diferentes tipos de produtores de água envasada, né? Nem todos são sérios, nem todos fazem controle de qualidade. E outro aspecto muito importante é uma água muito, muito mais cara, né, do que a água do sistema É. público. Milhares de vezes mais cara. Se nós pegarmos um metro cúbico de água do sistema público, que hoje custa, nós estamos falando de 1.000 litros de água, né? R$ 1, R$ 1,50, isso é muito mais do que 1 litro, né, de uma água envasada. Então, nós estamos falando de uma água 1.000, 2.000 vezes mais cara do que a água do sistema público. Então, também há que se ter cuidado, né, cautela em usar água envasada, né? Tem muito, realmente, produção clandestina, pouco cuidado com qualidade. Não quero generalizar, Sim. né? Não, claro. Evidentemente, existem alguns produtores sérios, né? Mas há que se ter cuidado. Quer dizer, a mensagem que nós, sanitaristas, sempre damos é: a água do sistema público, em geral, é segura, né? É segura, precisa haver alguns cuidados em casa. Um cuidado, por exemplo, é que na maioria das nossas casas, dos nossos edifícios, existem reservatórios. Essa é uma cultura nossa que não é europeia. Lá não existem reservatórios domiciliares. E os reservatórios, as caixas d'água, né, são fontes de contaminação importante. Então, Sim. precisa haver manutenção, limpeza periódica, de 6 em 6 meses, se não for possível, uma vez por ano, né, para que não se crie nas próprias casas uma fonte de contaminação, né? Sim. O uso de filtro muitas vezes pode ser interessante também para aumentar a segurança dessa água. Então, a mensagem precisamos confiar na água para consumo humano, o que não significa confiar cegamente, né? Sempre precisamos cobrar também das empresas que fornecem informações sobre a água que elas distribuem, para que a gente, né, seja bem informado, saiba o que fazer. Professor, desculpa, Imagina. Cosme, é só porque tem a ver com essa pergunta de agora. Então quer dizer que a gente pode dizer que a questão da água também é uma questão de saúde, né?
Com certeza, diretamente relacionado à saúde, diretamente relacionado à saúde, né? Essa é a razão de nós tratarmos a água, né? Isso desde a Bíblia existem mensagens, né? Olha, cuide da sua água, né? O caso mais emblemático sobre a relação entre água e saúde foi uma investigação em Londres no século XIX, 1865, de um médico, né, chamado John Snow, que ficou na história porque ele demonstrou que a epidemia de cólera em Londres se dava pela contaminação da água. Uma determinada empresa distribuía. Londres tinha muitas, era zoneada, em cada zona, em cada região, uma empresa distribuía. Essa tal companhia captava a água no Tâmisa, a jusante da cidade, depois da cidade, ou seja, água contaminada com os esgotos da própria cidade de Londres e distribuía. E isso era um vetor de distribuição de cólera, né, da bactéria da cólera. E é interessante que essa investigação se deu antes da descoberta dos micro-organismos, né, que ocorreu 30, 40 anos depois, né? Então, hoje tem uma área, né, na engenharia, na medicina, na saúde pública, que pensa a água para consumo humano e sua qualidade, né? Que qualidade que ela deve manter para evitar riscos à saúde pública. Tá certo. Chegamos, então, ao final da nossa conversa. Léo Heller, doutor em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos pela Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisador da Fiocruz de Minas Gerais. Professor, muito obrigada pela participação. Boa noite e até uma próxima. Boa noite, até a próxima. Abraço, professor. Abraço. Bom, chegamos ao nosso momento cultural de hoje e o nosso momento cultural é com o cantor e compositor pernambucano Jorge do Peixe, vocalista da banda Nação Zumbi. Ele está lançando um novo álbum solo chamado Baião Granfino, trazendo versões das músicas do repertório de Luiz Gonzaga e com a participação da cantora e compositora paraibana Kátia de França. Vamos acompanhar.